Relato: A presença de tranca-ruas das almas. Autor: Pablo de Salamanca. Era o início da década de 90, que marcava também o início da minha jornada espiritual. Eu havia passado de cambono a médium incorporante recentemente. Na verdade, eu estava em pleno desenvolvimento mediúnico. A entidade da esquerda que se manifestava e me ajudava nos mecanismos de incorporação era o Sr. Tranca-Ruas. Depois de cerca de 1 ano frequentando aquele terreiro, passei por um baque familiar. Meu pai teve um acidente vascular cerebral e quase faleceu. Porém, saiu do hospital com algumas sequelas. Dentre elas, não conseguia falar e deglutir os alimentos. Por isso, tinha que usar uma sonda nasogástrica, de modo a receber uma nutrição pastosa. Nesta situação, não restou a mim e ao meu irmão colocarmos nosso genitor numa clínica para receber os cuidados necessários para tentar uma recuperação de movimentos e de sua alimentação. Com os meses, houve uma evolução bastante razoável do quadro, pois ele conseguiu voltar a alimentar-se sem o uso da sonda. Também passou a locomover-se, embora com alguma dificuldade. Mas a fala não voltou, embora estivesse lúcido e reconhecendo as pessoas, o que constatamos nas visitas semanais que fazíamos a ele. Num certo dia, recebi uma ligação da clínica. Informavam-me que meu pai estava com fortes dores no peito. Fui rapidamente para lá e chamei uma ambulância. A suspeita era de um ataque cardíaco. Ele precisava ser examinado num hospital. Contudo, houve um defeito com a ambulância. Ela teve um problema mecânico já dentro da clínica, numa subida íngreme pavimentada com paralelepípedos, que dava para os setores administrativo e de repouso. Os integrantes da ambulância, um motorista e um estudante de medicina, estavam fora do veículo quando eu cheguei no local. Preocupados que o freio da ambulância falhasse e o carro descesse a ladeira, colocaram um pedaço de madeira atrás de um dos pneus. Entretanto, o pneu retrocedeu um pouco e travou a madeira no solo. Comuniquei a eles que eu teria que chamar outra ambulância para levar meu pai ao hospital. Eles concordaram, mas informaram que teriam que chamar um reboque para retirar o veículo do caminho estreito, porque não podiam manobrar o veículo para um recuo, já que o pneu travou a madeira. Estavam com medo de empurrar ou chutar a madeira e a ambulância feri-los ou descer o caminho. Ignorei o fato e subi pela rua até a clínica para usar o telefone, de modo a chamar outra ambulância. Depois desci e constatei que o reboque ainda não havia chegado. Eu estava angustiado pela situação que se formou. Meu pai tinha dores e eu não poderia levá-lo até o hospital enquanto aquele único caminho que dava na clínica não fosse desobstruído. Então, perguntei aos 2 homens, que estavam francamente despreocupados com o problema e até faziam piadas entre si, se o problema era somente a madeira travada debaixo do pneu. Eles disseram que sim e renovaram suas explicações sobre o que poderia acontecer. Bem, naquele instante, olhei fixamente para o grosso objeto debaixo do pneu e não o vi como obstáculo. Lembrei subitamente do Sr. Tranca-Ruas das Almas. Senti minhas mãos enrijecerem. Subitamente, deitei-me no chão da estrada e, com a sola de um dos meus pés,
bati sobre o tarugo. Ele pouco cedeu. Dei, logo em seguida, uma segunda pancada e a madeira deslocou-se visivelmente. Em ato contínuo e impensado, dei o terceiro golpe e o tarugo saiu completamente debaixo da roda. Para minha sorte, o freio da ambulância segurou o veículo na ladeira. Em seguida, levantei-me do chão como se uma mola tivesse me impulsionado para cima. Eu estava fortemente alterado. Percebi os olhos atônitos do motorista e do estagiário de medicina. O motorista, então, foi até o veículo e abriu a sua porta. Fez alguns procedimentos e aproveitou a descida para retirar o carro do meio do caminho, encostando-o num recuo. Bem, alguns minutos depois chegou a outra ambulância. Fomos ao hospital e aguardei os exames que fariam com o meu pai. No final das contas, ele apenas tinha um excesso de gases que lhe comprimiam o peito. Não era um problema cardíaco. Tudo havia sido um grande estresse, mas, daqueles acontecimentos, compreendi como era importante ter a companhia de Exu. Aquele guardião ficou na minha coroa por apenas alguns meses, durante o meu desenvolvimento mediúnico inicial, até que o Senhor Sete Encruzilhadas aparecesse para um trabalho que durou cerca de 8 anos de forma mais ostensiva. Quanto ao meu pai, meses depois, evoluiu um pouco mais e até eu já pensava na possibilidade de levá-lo para casa, talvez colocando acompanhantes com ele para que eu pudesse exercer a minha profissão. Entretanto, ele teve um segundo AVC e não resistiu. No episódio de seu desencarne, conheci Exu Caveira, mas este evento talvez eu compartilhe depois. Por ora, preciso agradecer ao Senhor Tranca-Ruas das Almas, que naquela oportunidade me ajudou a abrir caminho para socorrer meu pai. Laroye Exu, Senhor Tranca-Ruas é Mojubá.